A ferramenta que a gente vai ver agora é a ferramenta Unique. Essa ferramenta serve para que a gente consiga é, excluir duplicadas dos nossos dados, ou seja, linhas que estejam lá duplicadas, que tenham os mesmos dados, a gente consiga ficar apenas com uma dessas linhas e todas as outras que forem iguais a gente remove dos nossos dados. Nos nossos dados aqui, a gente tem uma primeira coluna, que seria uma numeração do Pokémon, em que a gente consegue ver que tem números duplicados. O restante é diferente, mas a gente tem essa numeração duplicada, que seria para falar de variações de um Pokémon. Nesse caso que está fazendo, as variações não interessam, a gente quer saber só dos Pokémons originais. Então a gente vai retirar essas variações através da eliminação desses números aqui duplicados. Eu vou fazer com que toda vez que ele encontre, que o Alteryx encontre um valor duplicado desta coluna aqui de hashtag, ele vai remover o que for duplicado. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui na aba de preparação, se você não estiver vendo já que nessa primeira parte dela, você vai ver que tem uma setinha aqui na direita em que você clica e vai aparecer as ferramentas que tem para o lado. Então, vai aparecer essa aqui que é a Unique, que é a ferramenta que a gente vai usar. Pega ela, arrasta para cá, faz a conexão dela com o Data Cleansing, que é a ferramenta anterior, e você vai ver que por ela estar selecionada, vai aparecer a configuração da ferramenta. Nessa configuração de ferramenta, você consegue selecionar quais são os campos que o Alteryx vai utilizar de referência para saber se uma linha é duplicada ou não. Então você pode, por exemplo, clicar aqui em tudo para ele olhar a linha inteira e comparar com todo o resto da base se tem outra linha que tenha todos os valores iguais, ou você pode fazer com apenas um, ou dois, ou três, ou quantos campos você quiser ao mesmo tempo. No caso, eu vou selecionar só a hashtag, que é onde eu quero, mas eu poderia colocar hashtag, name e type1, por exemplo, para ser a referência dele de se algo é duplicado ou não. Vou deixar apenas a hashtag, vou dar um run, e aí nós vamos perceber que aqui, antes da ferramenta de Unique, clicando nessa seta que entra nela, a gente vê os dados que entraram nela. A gente consegue ver que entraram 800 dados nela, 800 linhas nela. E quando a gente clica nessa saída, aqui nessa setinha U, a gente vai estar vendo só as linhas únicas que saíram. Então a gente vai estar vendo que não foram 800 linhas que saíram. Entraram 800, mas saíram 721. Por quê? A gente tinha aí 79 linhas que eram duplicadas. Mas o interessante do Alteryx é que ele não remove simplesmente essas linhas. Na verdade, ele apenas as separa. Então, quando a gente olha aqui nessa saída D, na saída de Duplicates, a gente vê todas essas 79 linhas que foram retiradas da nossa base principal. E assim você consegue, se precisar, por algum motivo, trabalhar também com essas linhas que foram duplicadas, além das linhas únicas. O que acontece com as linhas duplicadas é o seguinte: quando você tem uma linha duplicada aqui, por exemplo, dessa aqui, que é o Bulbasauro, quando você encontra outra linha duplicada aqui, então você tem, por exemplo, um Bulbasauro e um Bulbasauro Mega, você consegue, com o Alteryx, fazer com que o um Bulbasauro fique aqui, que é a primeira linha que ele encontrou, e todas as outras linhas que ele encontra depois, como por exemplo um Bulbasauro Mega, todas as linhas que ele encontra depois da primeira, ele vai jogar para o Duplicates. Então, no único, você tem todas as linhas que são de fato só elas, não tem nenhum valor duplicado, e tem também uma amostra de cada uma das linhas duplicadas que existem. Então, ele vai sempre ver se existem 5, 10, 20 de uma mesma linha, ele vai pegar a primeira, colocar nessa saída U, e todo o restante ele vai jogar na saída D.